Você sabia que já houve no Brasil um carro com o nome de um presidente da República? Hoje tem história. Olá amigos do canal PL, seja bem-vindo, que prazer ter você aqui, viu? Seja bem-vindo mesmo, se inscreve no canal se não for inscrito, você não vai pagar absolutamente nada. Segue também nas redes sociais porque a nostalgia continua por lá. O dia era 21 de abril de 1960, era finalmente inaugurada a nova capital do país. Brasília, construída durante o governo de Juscelino Kubitschek sob o lema de 50 anos em 5. Nesse mesmo dia, a FNM, Fábrica Nacional de Motores, lançava um carro que levava o nome do presidente da República, FNM JK. A FNM iniciou suas atividades em 1942 produzindo motores de avião. Passou depois a fabricar caminhões como os clássicos D9500 e D11000. Nas décadas de 30 e 40, os automóveis que circulavam pelas ruas brasileiras ou eram importados ou eram montados aqui, né? As peças eram enviadas e eles eram montados por empresas aí terceirizadas, empresas secundárias. Não havia produção realmente de carro, a maioria, né? Não havia produção em massa de veículos. A indústria automotiva brasileira, ela ainda engatinhava. A Ford já montava carros aqui. Mas assim, eu digo dos moldes que se viu depois dos anos 60. A indústria realmente era bem primitiva nesse período. Nos anos 50, o Brasil sentiu o gosto dos primeiros passos da industrialização. O Brasil, um país ainda nessa época predominantemente rural. A segunda metade dos anos 50 foi marcada por forte estímulo do presidente JK na indústria automobilística e foi nessa época que os primeiros carros fabricados no Brasil começaram a ser lançados. O primeiro veículo realmente foi a Home Isetta, em setembro de 1956, seguida 2 meses depois pela DKV Universal da Vemag. Notem que os veículos eram fabricados por empresas que adquiriam a licença de fabricação. Por exemplo, a Vemag fabricava carros DKV, a Willys fabricava o Dolphine, por exemplo. Então as marcas, é a mesma coisa que eu abro uma empresa, eu compro a licença para produzir um produto importado, era isso que acontecia. A FNM, que era uma empresa estatal, já fabricava caminhões, mas nunca tinha fabricado realmente um carro de passeio. Lá na Itália, no ano de 1957, no Alto Salão de Turim, era apresentado o Alfa Romeo 2000, fabricado em 2 versões, o Berlina de 4 portas e o Spider conversível. A Alfa tinha como objetivo o mercado americano, porém por lá o pessoal estava acostumado com veículos com motorzão V8 e câmbio automático. O Alfa 2000 com seu motor de 4 cilindros e câmbio manual não caiu nas graças lá na terra do tio Sam. Foi aí que a Alfa viu uma boa oportunidade comercial no Brasil, na FNM, que já fabricava caminhões Alfa. Eles enxergaram ali que a FNM poderia realmente ter êxito vendendo o Alfa 2000 por aqui. O Juscelino Kubitschek foi sem dúvida um grande estimulador da indústria automotiva nacional. Foi ele quem criou em maio de 1956, durante o seu governo, o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Isso fazia parte, inclusive, do seu programa lá de 50 anos em 5. Certamente essa foi uma das principais razões pela escolha do nome JK para batizar o novo Alfa, o novo veículo Alfa que seria produzido. Eu só não posso dizer que foi ele o primeiro carro de luxo lançado no país, pois o Simca Chambord havia sido lançado meses antes, em 1959, e o Aero Willys menos de 1 mês antes, no dia 25 de março de 60. Para comprar o novo JK, era necessário pelo menos 150 salários mínimos, algo em torno de 282 mil reais em valores atuais. Se lá fora ele não fez graça, aqui no Brasil ele agradou por ter itens considerados novidades na época, como o câmbio de 5 marchas. Muitos carros vendidos aqui no Brasil, nessa época, ainda tinham apenas 3 marchas, então 5 marchas era uma novidade. Duplo comando de válvulas no cabeçote, bloco do motor em alumínio e pneus radiais. Seu motor de 1974 cilindradas rendia 95 cavalos, atingia de 0 a 100 em 19 segundos e tinha uma velocidade máxima de 157 km por hora. Esses números, se parecem inadequados hoje em dia, são números muito bons para 1960. Em 1964, JK teve seus direitos políticos cassados pelo governo militar e passou a ser considerado um inimigo do governo. A FNM,
quis desassociar a imagem do carro ao do ex-presidente para evitar problemas, né? Uma época de turbulência aí na política. Por essa razão, o Fenemê JK foi rebatizado para Fenemê 2000. O nome original mesmo, porque ele já chamava Alfa Romeo 2000. Então, a partir de 64, o nome foi alterado. No ano de 1969, ele sofreu também acho que a maior reestilização de toda a história dele, onde capô e a grade ficaram mais baixos e seu motor passava para 2.150 cilindradas. Até o nome aí a partir daí mudou, né? Passou a ser o Fenemê 2150. Ele foi produzido sem muitas novidades até o ano de 1973, quando a Fenemê foi definitivamente vendida para a Alfa Romeo, que a partir de 74 lançou em seu lugar o Alfa 2300. Durante os 13 anos de produção do JK, a Fenemê também ensaiou emplacar outros modelos no mercado nacional, como o Coupé Onça e o 2000 Timby. Timby, significado de Turismo Internacional Modelo Brasileiro. Essa versão foi apresentada no Salão de 1962. A ideia da Fenemê era batizá-lo de Jango, apelido dado a João Goulart, presidente do Brasil na época. Mas devido a contextos políticos, o nome acabou não pegando. O Fenemê 2000 JK e o Timby tinham muito mais semelhanças do que diferenças. Aliás, as diferenças estavam somente nos detalhes e os mais desatentos nem mesmo percebiam tratar-se de dois carros distintos. Uma das principais diferenças externas estava na dianteira, onde a grade em forma de coração ficava posicionada mais abaixo no modelo Timby. Ambos tinham também o mesmo motor de 4 cilindros, mas a versão Turismo, o Timby, tinha 2 carburadores de corpo duplo e a taxa de compressão ampliada, que gerava 23 cavalos a mais do que o JK. Por dentro, os bancos inteiriços davam lugar a bancos individuais para acomodar a alavanca de marchas que foi parar no assoalho. O volante de madeira completava o conjunto mais esportivo. Hoje é bem raro de encontrar tanto um JK quanto o modelo Timby. Você viu que o Timby tinha uma proposta mais esportiva. É quase que um Verona e Apollo, só que lá nos anos 60 e com a mesma marca, né? Então, realmente é um capítulo curioso e a partir de 74, o Alfa 2300 entrou no lugar do Fenemê 2150. O Alfa é um carro que praticamente não existe peça para ele. Os proprietários de Alfa Romeo têm muita dificuldade de encontrar peças e componentes mecânicos. Ou tem que importar ou tem que canibalizar. Realmente é uma dificuldade. A rede social hoje em dia, nesse ponto, ajuda muito. O pessoal que tem esses carros se unem para poder compartilhar dicas e até venda de peças, né? Então realmente fica o registro do Fenemê JK. Você quer mais vídeos sobre o Juscelino Kubitschek? Tem tema, hein? Tem assunto para ser abordado. E nós vamos fazer aqui no nosso canal. Tem também as redes sociais do canal. Você já seguiu, né? Não seguiu ainda? Tá perdendo o quê? Corre lá. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!